projeto de lei do Senado 281 de 2002, da autoria do senhor senador José Sarney. Posso ler? Tudo que altera a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor, para aperfeiçoar as disposições gerais do capítulo 1, do título 1 e dispor sobre o comércio eletrônico. Em discussão a matéria, concedo a palavra ao senador Ricardo Ferraço, relator. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nós estamos comemorando esse ano, em 2015, 25 anos de um importante código que foi aprovado e que, ao longo desses anos, por sua importância, por sua relevância, ele foi apropriado pelos brasileiros, e eu posso, seguramente, com muita convicção e com muita certeza, afirmar que esse é um dos códigos que mais está presente no dia a dia dos brasileiros, que é o Código de Defesa do Consumidor, senador Moca, que veio há 25 anos atrás para regular as relações de consumo. Desde 2010, nós estamos debatendo esse tema aqui no Senado. Num primeiro momento, o então senador José Sarney constituiu uma comissão de competentes especialistas, tendo como coordenador o ministro Antônio Herman Benjamin, de larga história com o tema da defesa do consumidor. Após um amplo debate desta comissão coordenada pelo competente ministro Antônio Herman Benjamin, entendeu-se no âmbito dessa comissão que nós deveríamos, senador Cristóvão Buarque, manter as conquistas que historicamente está presente no Código do Consumidor, não incorporar qualquer tipo de retrocesso que seria naturalmente repudiado pela sociedade brasileira. As conquistas foram mantidas e foi incorporado ao Código do Consumidor alguns avanços importantes, considerando os fenômenos contemporâneos das regras, dos paradigmas que norteiam as regras de consumo. Após a constituição dessa comissão, foi constituída uma comissão especial que foi coordenada, que foi presidida pelo então senador Hollenberg, hoje governador do Distrito Federal. E ao longo de muitos meses, após muitas audiências públicas, após um debate democrático e republicano, onde nós pudemos considerar nesse debate entidades da sociedade civil, organizações não governamentais que militam na defesa de construção de um ambiente equilibrado das regras de consumo. Ouvimos também o Ministério da Justiça, portanto, o Poder Executivo. Chegamos à conclusão para a necessidade dessa atualização. E essa atualização, ela se deu em alguns campos muito específicos. Um desses campos é a incorporação do comércio eletrônico, considerando a sua importância. Quando esse código foi promulgado, o comércio eletrônico ele não existia no dia a dia da sociedade brasileira. Mas é hoje uma plataforma que está presente no dia a dia
de um conjunto muito relevante de brasileiros. Pelo menos 60 milhões de brasileiros, senador Eumano Ferrer, já fez uso ou faz uso da plataforma eletrônica, do comércio eletrônico, para aquisição de produto e de serviço. Mas isso não estava regulado. Portanto, o comércio eletrônico não dispõe de regra que possa proteger o consumidor e que possa estabelecer deveres àquele que oferece o seu serviço e os seus produtos através do comércio eletrônico. Há indicativos e estatísticas que sinalizam que somente em 2014, pelo menos 36 bilhões de reais foram comercializados através do comércio eletrônico. Portanto, já passou da hora de nós garantirmos alguns valores e alguns princípios no comércio eletrônico, que é hoje uma ferramenta que faz parte da rotina e do dia a dia das pessoas. Ferramentas que possam estar vinculadas à transparência na comercialização, à segurança jurídica nesse tipo de transação comercial. Entre outros pontos, o nosso relatório obriga, por exemplo, o fornecedor a manter o serviço de atendimento ao consumidor, a informar no site características como o preço final do produto ou serviço, incluindo taxas, tributos e despesas de frete, que em muitos casos, quando não bem esclarecido, pode trazer novidades para qualquer brasileiro que adquire um produto ou um serviço através do comércio eletrônico, e quando recebe aquele produto vem com tributo, vem com frete, isso causando no consumidor que adquiriu esse produto uma surpresa, em muitos casos causando transtornos. Incorporamos também nesse relacionamento a possibilidade de dar à Agência Nacional de Aviação Civil, dar a prerrogativa à Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, a determinação para que a ANAC possa regulamentar o direito de arrependimento na compra de bilhetes aéreos. Nós percebemos ao longo desses debates que os brasileiros, quando adquirem um bilhete aéreo e que por alguma razão não podem viajar, os brasileiros não podem transferir esse bilhete para quem quer que seja. Imagina se por um motivo justo, de doença, o brasileiro não pode viajar no tempo, ele não pode ainda assim transferir esse bilhete aéreo para sua esposa, para seu filho, ou para quem quer que seja, porque o bilhete foi adquirido pelo esforço dessa pessoa. Nós estamos, então, determinando a ANAC que estabeleça regulamento para que possa haver transferência desse bilhete, para que isso não se traduza em prejuízo para o consumidor. Até porque, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, bilhete aéreo no Brasil se transformou numa coisa muito onerosa. Dependendo do tempo que você consegue se planejar para a aquisição, está mais fácil hoje viajar para qualquer lugar do exterior do que viajar para algumas regiões e algumas cidades do nosso país. Então, nós incorporamos esse tipo de mudança. Uma outra questão que nós incorporamos nesse relatório foi o empoderamento, o fortalecimento dos nossos PROCONs, porque esse código que defende o consumidor, ele é aplicado, ele existe, ele tem capilaridade, ele está presente graças à importância dos nossos PROCONs, nos nossos estados e nas cidades brasileiras. Fortalecemos os PROCONs, demos eficácia aos PROCONs, empoderamos os PROCONs, sem que eles, naturalmente, substituam o papel da justiça. Mas o órgão, a partir dessas mudanças, ele está capacitado para construir soluções de impasses, evitando, em muitos casos, a judicialização de pequenas causas. Nosso relatório dá aos PROCONs prerrogativa, dentre outras medidas, para obrigar a troca ou a reparação de produtos defeituosos e até mesmo a devolução
do dinheiro pago. Além dessas e tantas outras mudanças, de modo a entender, compreender as relações de consumo nos dias atuais, nós também tivemos oportunidade de trabalharmos uma outra questão muito relevante, muito presente no dia a dia dos brasileiros, que é o superendividamento. Um fenômeno recente em razão das dezenas de milhões de brasileiros que ingressaram no mercado de consumo de bens e serviços, impulsionado naturalmente pela democratização do acesso ao crédito. Em paralelo, o que nós assistimos foi um endividamento acima da média, da curva média da família brasileira, o que incorporou o que nós estamos chamando desse fenômeno, que é um forte endividamento da família brasileira, que desorganiza a família brasileira e, ao desorganizar as famílias, cria todo um conjunto de conflitos. Nós estamos criando regras e condições para que questões relacionadas à boa consciência, ao planejamento e à previdência possam fazer parte dessa questão, evitando, por exemplo, evitando e criando regras muito duras, como medidas de educação financeira, mas a proibição de publicação enganosa que apela para um crédito sem juros e com taxa zero, e a concessão responsável de crédito e a chance de renegociação das dívidas. Enfim, senhor presidente, trata-se de proposta que foi amplamente debatida e que, por isso mesmo, nós estamos alcançando essa convergência em razão da maturidade desse debate que foi feito ao longo desses meses e desses anos que eu tive o prazer de, designado como relator, operar na direção de que nós pudéssemos ofertar à sociedade brasileira um código atual, moderno, que considerasse, não é, a conjuntura, que considerasse os fenômenos contemporâneos, que incorporasse progresso, aperfeiçoamento, aprimoramento, mas que não se resvalasse, em qualquer hipótese, no retrocesso das conquistas e dos direitos do consumidor. Por isso mesmo, senhor presidente, achamos que é o momento de dar à sociedade brasileira um novo código que contemple todos esses mecanismos. Uma parte dele nós declinamos aqui, e tantas outras que fazem parte desse projeto, em que faço aqui um agradecimento e um registro. Em primeiro lugar, ao ex-presidente José Sarney, às equipes que trabalharam, ao ministro Antônio Herman Benjamin e às entidades que nos ajudaram na construção desses aperfeiçoamentos, fruto, resultado e obra coletiva de um esforço muito grande de tantos que trabalharam para que nós pudéssemos chegar até aqui. É como relato, senhor presidente. Presidente, Paulo Rocha, para registrar, presidente, Paulo Rocha, para registrar meu voto na votação anterior, estava numa tarefa outra. A ata registrará a manifestação de Vossa Excelência, senador Paulo Rocha. Nós estamos discutindo o projeto de lei do Senado 281, que altera o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar as disposições gerais do capítulo 1 do título 1 e dispor sobre o comércio eletrônico. Senador Cássio Cunha Lima. Apenas para solicitar a Vossa Excelência o registro também na votação anterior, assim como o senhor estava também na posse do ministro Dantas Ribeiro. O senador Maranhão também justifica a ausência pelo compromisso, e além de outros senadores que lá se encontravam, o senador Eunício. Então, para que possamos registrar a razão da ausência na votação anterior. A ata registrará a manifestação de Vossa Excelência, senador Cássio Cunha Lima. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Senadora Lúcia Vânia. Gostaria de registrar meu voto na votação anterior.
A ata registrará a manifestação de Vossa Excelência e nós vamos fazer mais uma votação nominal. Mais uma votação nominal. Encerrada a discussão. Em votação a emenda número 36, que tem preferência regimental, sem prejuízo das matérias destacadas. As senadoras e senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O item 2, presidente, faz parte do código. Aprovada a emenda número 36, substitutivo, fica prejudicado o projeto de lei do Senado 281 de 2012, bem como o projeto de lei da Câmara 106 de 2011 e os projetos de lei do Senado número 6, 271, 439 de 2011, 197, 222, 371 e 458 de 2012, 277, 394 e 509 de 2013, a ele anexados. Os projetos de lei do Senado 65, 452, 460, 463, 470 de 2011, 97, 209, 397, 413, 457, 459, 464 de 2012, 24 e 392 de 2013 retornam à tramitação normal. A matéria vai à comissão diretora para a redação do vencido para o turno suplementar. A matéria que votamos agora, como todos sabem, é resultado de um grande trabalho do Senado Federal com ganhos inequívocos para o consumidor. O PLS 281, de autoria do senador José Sarney, e na forma de substitutivo apresentado pelo senador Ricardo Ferraz, no contexto da Comissão Temporária de Modernização do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre comércio eletrônico, uma área que hoje é coberta precariamente por normas e legislação específica. O substitutivo foi instruído por mais de 20 projetos que tramitaram na comissão temporária. Com o novo marco legal, o Brasil se insere de forma positiva de dimensão internacional do consumo e dá maiores garantias aos consumidores que já realizam suas compras por meios virtuais. O item 2 também faz parte disso, eu já relatei, é muito rápido.